A polícia bateu à porta às 3 da manhã, acordando toda a vizinhança com as luzes intermitentes refletindo nas janelas. Eu estava acordado, sentado na cozinha, bebendo café frio, porque não conseguia dormir desde que meus pais partiram em férias levando apenas a Mariana e me deixando para trás como se eu fosse um móvel velho sem valor. Quando ouvi as batidas secas, já sabia que era algo sério, porque nada de bom acontece a essa hora, ainda mais sabendo que minha irmã era uma bomba relógio prestes a explodir. Quando abri a porta, 2 agentes fardados, com expressões fechadas, perguntaram pelo Sr. Jorge Matos, meu pai, e pela Sra. Isabel Matos, minha mãe. Disse que eles estavam fora, e antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma das agentes soltou a bomba. Sua irmã, Mariana Matos, foi detida esta noite sob suspeita de furto e agressão num hotel em Albufeira. Eu não respondi de imediato, só fiquei encarando os olhos castanhos e severos da agente, tentando processar aquelas palavras que ecoavam na minha mente como uma sentença absurda. Não consegui evitar o sorriso amargo que surgiu nos meus lábios, porque por dentro eu estava gritando um bem-feito que tentei conter sem sucesso. A agente, vendo minha reação, endureceu ainda mais a expressão e disse que precisavam de alguém da família para comparecer à esquadra o mais rápido possível. Eu ri, um riso curto e sem humor, e disse, desculpem, acho que terão de esperar, porque parece que eu não sou exatamente prioridade para eles. Fechei a porta devagar e voltei para a cozinha, onde o café agora parecia ainda mais amargo do que antes. Meus pais tinham feito questão de me excluir da viagem, alegando que eu não precisava mais de férias em família e que a Mariana merecia um momento especial antes de entrar na faculdade. Tinham-me tratado como um figurante descartável na história deles, e agora estavam longe, sem ideia do que a filha perfeita deles tinha feito. Peguei o telemóvel e disquei para o meu pai. Chamou 4 vezes antes de ele atender com a voz sonolenta e irritada. O que foi, Diogo? Disse ele, num tom que já me culpava antes mesmo de ouvir o que eu tinha a dizer. A polícia esteve aqui. A Mariana foi presa. Falei, sem rodeios, deixando o peso da notícia cair sobre ele como uma pedra. Houve um silêncio do outro lado da linha que pareceu durar uma eternidade antes de meu pai explodir. Estás a brincar? Que disparate é esse? Mariana nunca faria uma coisa dessas. Pois é, mas parece que fez. Respondi, saboreando cada palavra como quem saboreia uma pequena vingança. Ouvi minha mãe ao fundo perguntando em pânico o que estava acontecendo, e meu pai tentando explicar entre gaguejos, enquanto eu desligava o telefone na cara deles pela primeira vez na minha vida. Fiquei ali sentado, no escuro, imaginando o momento em que eles teriam de enfrentar a realidade que criaram com tanto esmero, a sua filha prodígio algemada numa esquadra, enquanto o filho esquecido era o único que poderia, talvez, salvá-los da vergonha. A manhã chegou pesada e abafada, sem qualquer alívio para a tensão que já enchia o ar. Eu acordei com o som insistente do meu telemóvel vibrando na mesa de cabeceira. Era o número da minha mãe. Deixei tocar até cair na caixa postal. Não queria ouvir a voz dela implorando ou tentando minimizar a gravidade da situação, como se tudo pudesse ser resolvido com um almoço de domingo e promessas vazias. Depois de mais 3 chamadas ignoradas, recebi uma mensagem curta e direta: vais ter que ir à esquadra em nosso nome. Não conseguimos sair daqui. Explica que foi um mal-entendido. Li aquelas palavras e por um momento senti uma raiva tão densa que pensei em apagar a mensagem e fingir que nunca a tinha recebido. Mas algo em mim queria ver de perto o que a Mariana tinha feito, queria estar lá quando a imagem perfeita que eles construíram finalmente desmoronasse. Peguei o carro sem me preocupar em trocar de roupa ou pentear o cabelo. Cheguei à esquadra de olhos ardendo de sono e cabeça cheia de pensamentos que giravam sem parar. Na recepção, uma agente de cara fechada pediu meus documentos e perguntou minha relação com Mariana. Entreguei minha identidade e disse, sem hesitar, sou o irmão mais velho. Ela assentiu, olhou para um monitor escondido sob o balcão e depois chamou alguém pelo rádio. Esperei encostada à parede, ouvindo os passos ecoarem no corredor frio até que uma mulher alta, vestida com um colete de polícia, me chamou. A sua irmã está detida por suspeita de furto qualificado, agressão e desacato à autoridade. Disse ela, como quem recita algo tantas vezes repetido que já perdeu qualquer peso. Eu balancei a cabeça, sem saber se devia perguntar detalhes ou apenas aceitar aquilo como um castigo merecido. A mulher continuou. De acordo com testemunhas, ela foi apanhada a tentar roubar objetos de outros hóspedes no hotel. Quando foi abordada pela segurança, agrediu um dos funcionários e resistiu à prisão. Não disse nada. Apenas olhei para o corredor de onde ela viria. Quando finalmente trouxeram Mariana, algemada, cabelo desgrenhado e olhos vermelhos de tanto chorar, senti um aperto no peito que não era de pena, mas de um desprezo que eu nunca tinha experimentado antes. Ela me viu e correu até mim, arrastando o agente que a segurava. Diogo, por favor. Diz a eles que foi um mal-entendido. Eles estão a exagerar. Gritava ela, tentando me convencer com aquela mesma voz manhosa que tantas vezes enganou meus pais.
Eu fiquei parado, olhando para ela como se fosse uma desconhecida. A agente suspirou e explicou que, como representante legal ausente, eu poderia apenas acompanhar o depoimento, mas qualquer intervenção maior teria que ser feita pelos meus pais ou por um advogado. Mariana foi levada para uma pequena sala, e eu fiquei do lado de fora, ouvindo cada palavra atravessar as paredes finas. Ela negava tudo, dizia que tinha confundido os quartos, que não tinha roubado nada, que era tudo um mal-entendido ridículo. A polícia, no entanto, parecia já estar habituada a esse tipo de discurso. Horas depois, enquanto eu preenchia documentos para autorizar a liberação dela sob fiança, meu telemóvel tocou novamente. Era o meu pai, desta vez com uma voz tão controlada que me causou um arrepio. Diogo, ouve com atenção. Vais dizer à polícia que ela estava contigo na hora do incidente. Vais confirmar que ela só entrou naquele quarto porque se perdeu. Vais dizer exatamente o que estamos a mandar. Fiquei em silêncio, e ele insistiu. Estás a ouvir? Precisas fazer isto. Se não o fizeres, a tua irmã vai ter antecedentes criminais. Isso vai arruinar a vida dela. Respirei fundo e disse, com uma calma que não sabia que tinha. E desde quando é que vocês se importam em arruinar a minha? Do outro lado da linha, o silêncio foi ensurdecedor. Ele tentou argumentar, dizendo que eu era a única esperança da Mariana, que era a única pessoa sensata da família, que a família vinha primeiro. Cada palavra era como uma facada nas cicatrizes antigas que eu passei anos tentando esquecer. Eu poderia ter mentido. Poderia ter feito exatamente o que eles queriam. Mas naquele momento, enquanto segurava os papéis da fiança nas mãos e ouvia a minha irmã chorar histérica do outro lado da porta, percebi que essa era a primeira vez na minha vida que eu tinha todo o poder na história deles. E eu não ia usá-lo para protegê-los. Façam como sempre fizeram, respondi, com a voz firme, resolvam sozinhos. Desliguei e entreguei os documentos para a agente, que me olhou com uma sobrancelha arqueada, como se soubesse exatamente o tipo de decisão que eu tinha acabado de tomar. Quando saí da esquadra, o sol já se punha, mas eu não senti nenhum calor. Apenas a certeza fria e definitiva de que, a partir daquele momento, eu não devia mais nada a ninguém naquela família. Voltei para casa sem pressa, dirigindo pelas ruas vazias como se não tivesse lugar nenhum onde realmente quisesse estar. Assim que estacionei o carro na frente do prédio, vi que havia uma figura encostada na parede, de braços cruzados, me esperando. Quando me aproximei, reconheci logo a cara fechada de João, o melhor amigo da Mariana desde a infância, o tipo de rapaz que sempre dizia que ela podia fazer o que quisesse porque era especial, porque o mundo tinha de se adaptar a ela. Ele se endireitou ao me ver e veio logo falando, sem rodeios. Precisamos conversar, Diogo. Não é só o que a polícia contou. Tem mais coisa. Respirei fundo e abri a porta do prédio sem responder, mas ele me seguiu até o elevador, insistente como sempre. No caminho até o apartamento, ele não parava de falar. A Mariana não entrou no quarto errado. Disse ele, enquanto batia os dedos nervosamente na parede do elevador. Ela sabia muito bem o que estava a fazer. Entrei em casa, joguei as chaves na bancada da cozinha e me virei para encará-lo. Então fala, João. Desembucha. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso. Ela precisava de dinheiro. Muito dinheiro. Ela apostou o carro do pai numas corridas clandestinas no Algarve. Perdeu. E aí começou a pegar coisas dos outros hóspedes para vender rápido. Fiquei parado por um momento, deixando aquilo assentar na minha cabeça. Sempre soube que a Mariana fazia merda, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Quando falei, minha voz saiu baixa e cortante. E agora estás aqui por quê? Queres que eu encubra ela também? João balançou a cabeça, parecendo frustrado. Não é isso. É que se ela contar a história toda, vai arrastar o nome da família para a lama. Está toda a cidade a falar. A imprensa já apanhou o caso. Se ela for condenada, vai sair em tudo quanto é lado. Não é só ela que vai cair. Vai ser os teus pais também. E tu vais junto porque és o único que ainda parece ter alguma coisa decente. Ri, um riso seco que não tinha graça nenhuma. Ah, então agora eu sou útil, é isso. Agora lembraram-se que eu existo. João se aproximou, falando mais baixo, quase suplicando. Olha, a Mariana não é má pessoa. Ela só se meteu com as pessoas erradas. Se ela entregar quem organizou as apostas, vai ter gente perigosa atrás dela. Ela precisa que alguém ajude a limpar a imagem, entende? Cruzei os braços e fiquei olhando para ele, ponderando tudo o que ouvira. Aquela gente sempre tinha uma desculpa pronta, uma história triste, uma justificativa para cada decisão podre que tomavam. João viu que eu hesitava e puxou o telemóvel do bolso, mostrando-me uma sequência de mensagens que trocara com a Mariana nas últimas semanas.
Lá estavam as provas, ela sabia exatamente onde estava a meter-se, sabia o que fazia, sabia que poderia destruir tudo à volta dela, e mesmo assim avançou. Eu não posso fazer nada. Disse, finalmente. Não posso, nem quero. João ficou-me encarando por um segundo, e então largou o telemóvel em cima da mesa da cozinha. Se mudares de ideia, tens aí provas suficientes para escolher de que lado vais ficar. Saiu batendo a porta com força, e eu fiquei ali parado, olhando para aquele telemóvel como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Peguei-o, percorri as mensagens novamente, vi os nomes que Mariana mencionava, os lugares onde as corridas aconteciam, os esquemas para revender as coisas roubadas. Estava tudo ali. Tudo para destruir de vez o pouco que restava da reputação da minha família. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha uma escolha real: podia manter o silêncio, deixar que os meus pais resolvessem o problema sozinhos e continuar a ser tratado como nada, ou podia usar aquilo para expor toda a hipocrisia, toda a podridão escondida sob as aparências de família perfeita. Antes que pudesse decidir, o telemóvel vibrou de novo. Era uma mensagem da Mariana. Por favor, Diogo. Ajuda-me. Só desta vez. Olhei para aquela mensagem durante muito tempo, sem tocar nela, sem responder. O peso da decisão caiu sobre os meus ombros, mas desta vez eu sabia que não havia como fugir. Se eu fizesse o que eles queriam, estaria condenado a repetir este ciclo para sempre. Se os entregasse, talvez, só talvez, conseguisse finalmente ser livre. Guardei o telemóvel no bolso e sentei-me no sofá, encarando o teto, ouvindo o relógio marcar cada segundo como um lembrete de que o tempo para decidir estava a acabar. No dia seguinte acordei com o som incessante de batidas na porta, pesadas e impacientes, como se o mundo inteiro estivesse a desabar lá fora. Levantei-me sem qualquer vontade e abri, encontrando meus pais parados no corredor, rostos cansados e olhares carregados de acusação. Minha mãe entrou primeiro, passando por mim sem pedir permissão, enquanto meu pai fechava a porta atrás dele e vinha logo atrás, parecendo pronto para um interrogatório. Eles estavam de volta, finalmente, depois de terem passado os últimos dias tentando gerir a crise à distância, provavelmente aconselhados por algum advogado barato que prometeria salvar a imagem deles em troca de um bom pagamento. Minha mãe virou-se para mim e, sem rodeios, começou a falar. A Mariana disse que estiveste na esquadra e não fizeste nada para ajudar. É verdade. Olhei para ela, para o vestido amarrotado, para as olheiras que ela nem tentara esconder com maquilhagem, e respondi sem hesitar. É verdade. Não fiz. E não vou fazer. Meu pai deu um passo à frente, olhos flamejando de raiva contida. Estás a destruir esta família, Diogo. Estás a cuspir na cara de quem sempre te deu tudo. Soltei uma risada baixa, cruzando os braços. Tudo? Sempre me deixaram para segundo plano. Sempre me usaram quando era conveniente e me descartaram quando não servia. Não me venham agora falar em família. Minha mãe estalou a língua, como fazia sempre que queria parecer que estava no controle, mas a voz dela tremeu quando falou. A Mariana errou. Sim, errou. Mas ela é jovem. Ainda tem tempo para se endireitar. Não vais conseguir viver contigo próprio se deixares que a tua irmã acabe na prisão. Olhei para ela longamente antes de responder. Talvez seja a melhor coisa que lhe podia acontecer. Sempre se safou de tudo, sempre houve alguém para limpar a sujeira. Se agora tiver de enfrentar as consequências, talvez aprenda alguma coisa. Meu pai perdeu a paciência de vez, caminhando até ficar a poucos centímetros de mim. És um ingrato, Diogo. És um traidor. E se não pensas na tua irmã, ao menos pensa no nosso nome, pensa no que vão dizer sobre a nossa família. Cheguei ainda mais perto dele, sentindo o cheiro do suor misturado ao perfume barato. O vosso nome não me diz nada. Não depois de tudo o que fizeram. Vocês é que têm medo de perder a fachada de família perfeita. Eu já perdi qualquer ilusão há muito tempo. Minha mãe puxou meu pai pelo braço, tentando acalmá-lo, mas a essa altura já era tarde. Eu peguei o telemóvel no bolso e mostrei a eles as mensagens de Mariana, todas as provas, todos os detalhes sórdidos que João me deixara na noite anterior. Vi o choque passar rapidamente pelos rostos deles, seguido por uma expressão desesperada que me deu uma satisfação amarga. Isto, disse eu, com a voz firme, é o que ela fez. Isto é quem ela é. E vocês quiseram que eu mentisse para proteger isso. Minha mãe estendeu a mão para o telemóvel, como se pudesse apagar tudo com um toque, mas eu recuei antes que ela conseguisse. Diogo, por favor, sussurrou ela, a voz falhando. Acabou. Interrompi, sem qualquer espaço para discussão. Não sou o vosso escudo. Não sou mais o vosso capacho. A Mariana que enfrenta o que tem de enfrentar. Vocês que enfrentem o que têm de enfrentar. Eu não vou cair com vocês.
O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu quase podia ouvir a respiração tensa dos dois. Finalmente, meu pai virou-se para a porta, derrotado. Minha mãe hesitou por um segundo a mais, olhando para mim com olhos brilhando de lágrimas que já não tinham efeito sobre mim, e então saiu atrás dele sem dizer mais nada. Fiquei ali parado, sozinho na sala, ouvindo o eco dos passos deles no corredor até desaparecerem. Depois sentei-me no sofá, olhando para o telemóvel ainda na minha mão. Sabia que agora era só uma questão de tempo até as coisas desabarem completamente. Não haveria mais chamadas pedindo ajuda, não haveria mais tentativas de manipulação. Eles sabiam que tinham perdido o controle sobre mim. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com paz, embora soubesse que ainda vinha uma tempestade maior. Não importava. Eu estava pronto. Uma semana depois, fui chamado para testemunhar no tribunal. Entrei no edifício sem me dar ao trabalho de olhar para os lados, ignorando os olhares de curiosidade de quem reconhecia meu sobrenome estampado nas notícias. Entrei na sala de audiências e vi Mariana sentada à frente, ao lado do advogado que meus pais contrataram à pressa. Ela olhou para mim com olhos desesperados, como se ainda acreditasse que, no último momento, eu fosse trair tudo o que tinha dito e me atirar aos pés dela para salvá-la. Mantive o olhar firme e segui até o lugar indicado pelo oficial de justiça, enquanto sentia a tensão no ar como uma lâmina fria contra a pele. O juiz chamou-me para o depoimento, e quando me perguntaram o que sabia dos acontecimentos da noite em que Mariana foi detida, não hesitei. Contei tudo, em detalhes. Falei das apostas, do roubo premeditado, da tentativa de revender os objetos roubados para cobrir dívidas que ela mesma criou. Apresentei as mensagens que João me entregou. O advogado da Mariana tentou-me desacreditar, insinuando que eu tinha mágoas antigas e que queria vingança, mas a juíza não se impressionou. Pediu para ver as provas, examinou os registros das mensagens e anotou cuidadosamente cada resposta que eu dava. Enquanto eu falava, vi os rostos dos meus pais ficarem pálidos na bancada do fundo da sala. A cada palavra, a cada fato que revelava, era como se as camadas de ilusão fossem arrancadas à força diante de toda a gente. Quando terminei meu depoimento, sentei-me de novo sem olhar para ninguém. O julgamento seguiu o seu curso, e no final do dia, o verdito foi lido: Mariana seria condenada a pena suspensa, serviços comunitários e a obrigatoriedade de frequentar um programa de reabilitação por envolvimento em atividades criminosas. Era mais leve do que merecia, mas era uma condenação pública, um rótulo que ela e meus pais jamais conseguiriam apagar. Do lado de fora do tribunal, encontrei João encostado a uma das paredes, cigarro apagado entre os dedos, olhando para o chão. Ele se aproximou quando me viu sair. "Fizeste o que era certo", disse ele, sem rodeios. Eu assenti, sem dizer nada. Já não havia mais o que discutir. Cada um ali tinha feito suas escolhas, e agora teríamos todos de viver com as consequências. Naquela mesma noite, recebi a visita dos meus pais. Não bateram à porta. Só ficaram do lado de fora, esperando, talvez achando que eu teria pena, que abriria a porta e os convidaria para dentro como fazia antigamente. Fiquei observando da janela sem me mover. Vi minha mãe chorar encostada no ombro do meu pai. Vi meu pai olhar para a porta como se pudesse forçá-la a se abrir apenas pela força do desejo. Ficaram ali por quase meia hora até finalmente desistirem e irem embora. No dia seguinte, decidi que era hora de mudar. Pedi transferência no trabalho para outra cidade, uma oportunidade que já me tinham oferecido antes mas que eu sempre recusara por medo de deixar para trás o pouco que ainda me prendia àquele lugar. Desta vez aceitei sem hesitar. Comecei a empacotar as minhas coisas, vendi o carro velho e aluguei um pequeno apartamento na nova cidade, longe de tudo e todos que tentaram me fazer acreditar que eu não valia nada. Antes de partir, recebi uma última mensagem da Mariana. Um simples: "Espero que estejas feliz agora." Li a mensagem e apaguei-a sem responder. Não havia mais nada a ser dito. Eles fizeram as escolhas deles, eu fiz as minhas. Deixei a chave do meu antigo apartamento na portaria e saí sem olhar para trás. Sabia que, para eles, eu seria sempre o vilão da história. Mas para mim, pela primeira vez, eu era apenas eu mesmo, livre da culpa que não me pertencia. A vida nova começou silenciosa e sem aplausos. Não havia ninguém para aplaudir, nem para criticar. Só eu, o trabalho novo, as ruas desconhecidas, e a certeza de que desta vez eu escolheria o meu próprio caminho, sem precisar pedir permissão a ninguém.